Você já foi julgado apenas pela forma como se veste ou por quem está ao seu lado. Naquela manhã, Marcus só queria viajar com sua esposa e filha em paz. Tinha planejado aquela viagem por meses. Tinha pago cada centavo. Tinha feito tudo certo. Mas bastou colocar os pés na primeira classe de um avião para ser visto como um intruso. O que ninguém sabia, nem a arrogante comissária que os humilhou na frente de todos, é que Marcus não era apenas um homem comum. E o que aconteceu depois, ninguém esperava. Era uma manhã ensolarada em Atlanta. O terminal do aeroporto internacional estava movimentado como de costume. Executivos com malas caras, turistas ansiosos, famílias apressadas. No meio de tudo isso, caminhava Marcus Williams, acompanhado de sua esposa Camille e da filha pequena, Alana. Os três estavam bem vestidos. Marcus usava um blazer azul marinho impecável, sapatos de couro e óculos escuros discretos. Camille, elegante, vestia um conjunto neutro, cabelos presos com cuidado. Alana, de apenas 8 anos, exibia o sorriso puro de quem ainda via o mundo com olhos limpos. Eles não riam alto, não chamavam atenção por comportamento, apenas pela presença. As pessoas olhavam, algumas discretamente, outras sem esconder. Era como se algo neles incomodasse, ou despertasse curiosidade demais. Marcus estava acostumado. Sabia muito bem o que era ser observado em silêncio. Na fila da primeira classe, um casal à frente lançou um olhar rápido e cochichou algo. A atendente da companhia aérea pediu automaticamente: "O bilhete, senhor." Marcus entregou. Ela olhou. Depois olhou de novo. O código estava certo. O assento estava certo. O nome também. Mesmo assim, franziu o senho. "Primeira classe?" Perguntou como se esperasse outra resposta. "Isso mesmo", respondeu Marcus com calma e um leve sorriso. Camille percebeu o desconforto. Apertou suavemente a mão do marido. Ele apenas piscou para ela, como quem diz: "Está tudo sob controle." Com os bilhetes validados, a família seguiu pelo corredor de embarque. O avião já estava pronto. Eles foram os primeiros passageiros da primeira classe a entrar. O ambiente era silencioso, cheiro de couro e limpeza recém-feita. Marcus ajeitou a mala no compartimento superior, acomodou Camille e sentou-se com Alana ao lado da janela. A menina estava encantada. "Papai, olha o tamanho dessa tela. Tem desenho?" "Deve ter", respondeu Marcus, mexendo no controle de bordo. "Mas só depois da decolagem, combinado?" Enquanto isso, a movimentação da tripulação se intensificava, e foi aí que ela apareceu. Beverly Holland, comissária-chefe, entrou na cabine. Era uma mulher com postura firme, olhar severo e modos automáticos. Tinha mais de 15 anos de voo nas costas e acreditava que conhecia cada tipo de passageiro. Ao ver a família sentada, ela parou. Literalmente. Seus olhos analisaram cada detalhe. Depois olhou a lista em seu tablet. Caminhou até eles e parou ao lado de Marcus. "Boa tarde. Posso ver seu cartão de embarque novamente, senhor?" Marcus, educado, entregou. Beverly analisou por alguns segundos como se procurasse algo escondido ali. Sr. Williams, assento 2A, murmurou em voz baixa. "Sim, tudo certo?" perguntou Marcus com leveza. Beverly não respondeu de imediato, apenas devolveu o bilhete e forçou um sorriso. "Sim, senhor. Obrigada." Mas o olhar dela dizia outra coisa. Dizia: "Tem algo errado aqui, mas ainda vou descobrir." Nos minutos seguintes, outros passageiros começaram a embarcar. A cabine da primeira classe foi se enchendo. Mas mesmo com todos acomodados, Beverly não tirava os olhos da família Williams. Ela caminhava de um lado para o outro, observando-os com rigidez disfarçada de zelo profissional. Camille puxou um livro. Marcus tentava entreter Alana com as funções do assento reclinável, mas o clima começava a ficar estranho, pesado. Uma sensação incômoda crescia no ar. Em um momento, Beverly parou ao lado de outra comissária e sussurrou algo.
A jovem olhou para a família, surpresa, e respondeu algo que Marcos não conseguiu ouvir, mas percebeu os olhares, sentiu a atmosfera se transformar. Então, Beverly voltou. Senhor, me desculpe, disse com o tom mais formal possível, mas houve um erro no sistema de reservas. Seus assentos não constam mais como válidos na primeira classe. Marcos franziu a testa. Perdão? Como assim? Parece que houve uma duplicação. Precisamos verificar isso com a central da companhia. Pode me acompanhar até a parte dianteira da aeronave, por gentileza? Camille segurou a mão de Alana. Está dizendo que nossos assentos foram cancelados? Não exatamente cancelados, senhora. Mas precisamos resolver esse problema antes da decolagem. Outros passageiros começaram a prestar atenção. Era impossível ignorar. Marcos continuava calmo, mas sua voz já carregava um peso diferente. Os nossos nomes estão no sistema? Estavam. Mas aparentemente foram alterados. Pode ter sido um erro interno. Mas, enquanto isso, preciso pedir que desocupem os assentos. Posso ver esse erro no seu sistema? Pediu Marcos. Senhor, por segurança e protocolo, preciso que se retirem da cabine enquanto resolvemos, respondeu Beverly, já impaciente. O constrangimento era visível. Um senhor do outro lado da cabine fez um gesto como se quisesse protestar, mas abaixou a cabeça. Ninguém queria se envolver. Papai, por que estamos saindo? Perguntou Alana baixinho. Está tudo bem, filha. Só um mal-entendido, respondeu Marcos, erguendo-se lentamente. Camille segurou as lágrimas. Eles saíram, com os olhos de todos os passageiros os acompanhando. No corredor, uma jovem comissária se aproximou discretamente. Senhor, me desculpe, eu acho que isso está errado, mas não posso fazer muita coisa agora. Marcos apenas assentiu. Entendo. A jovem parecia envergonhada. Olhou em volta e disse quase num sussurro. Posso perguntar, qual é a sua profissão? Marcos a encarou por um segundo. Seu olhar era firme, mas sereno. Por enquanto, digamos que eu trabalho com segurança nacional. Ela arregalou os olhos, surpresa. Mas ele já tinha se virado, caminhando para a nova poltrona no fundo do avião. Sentado agora na poltrona 21C, bem longe da elegância silenciosa da primeira classe, Marcos mantinha o olhar fixo na janela. Camille, ao lado, tentava distrair Alana com uma revistinha de bordo, mas a menina não parava de fazer perguntas. Mamãe, por que a gente trocou de lugar? Não era aquele o nosso assento? Camille sorriu com esforço. Foi só um erro, querida. Às vezes acontece. Mas a gente tinha o bilhete, insistiu ela. Sim, meu amor. Mas agora vamos brincar de achar nuvens com formas engraçadas, combinado? Marcos ouvia em silêncio. A voz da filha era doce, mas trazia uma dor cortante. Não era só o constrangimento, era a sensação de impotência diante de uma situação absurda. Ele sabia o que estava acontecendo. Sentia isso em cada olhar desconfortável, cada palavra dita com cuidado demais para parecer educada, mas carregada de julgamento. Não era a primeira vez, mas doía como se fosse. Na parte dianteira da aeronave, Beverly se movimentava com passos decididos. Sua expressão era de quem havia feito o certo. Aos colegas da tripulação dizia: precisamos manter a ordem. Esse tipo de coisa, quando começa errado, termina em confusão. Mas os bilhetes estavam corretos, não estavam? Perguntou a jovem comissária chamada Annie. Annie, você ainda é nova. Já vi esse tipo de situação mais vezes do que gostaria. Melhor prevenir do que remediar. Mas a criança estava com eles. Tinham tudo certinho. Sim, mas você viu o jeito? Gente, assim às vezes tenta se aproveitar, ocupar o que não é deles. Já aconteceu antes, completou Beverly, ajustando o coque com rigidez. Annie engoliu seco. Sentiu o estômago embrulhar, mas não respondeu. Não era hora de bater de frente com uma veterana. Enquanto isso, Marcos respirava fundo.
Pegou o celular, abriu o aplicativo da companhia e confirmou os assentos. Lá estavam 2A, 2B e 2C, reservados, confirmados, pagos, sem erros, sem duplicidade, sem motivo para terem sido removidos. Camille observou a expressão do marido. Você está bem? Estou, só me recuso a aceitar isso como normal. Eu sei, ela respondeu, mas se a gente brigar agora, só vai piorar para Alana. Ele assentiu. Olhou para a filha, que agora apontava para o céu e ria de uma nuvem que parecia um cachorro. A pureza dela era uma muralha contra o caos, mas ele já começava a traçar o que faria, não com raiva, mas com propósito. O comandante, Sr. Peterson, fazia os últimos ajustes antes da decolagem. Marcos o observava de longe. Era um homem de meia idade, perfil técnico, pouco expressivo. Passou por Marcos no corredor, cumprimentou com a cabeça, mas não reconheceu quem estava ali, ou fingiu não reconhecer. Com licença, senhor, disse Anne, abaixando-se discretamente ao lado de Marcos. Posso falar com o senhor por um segundo? Camille e Marcos se entreolharam. Claro. Ela se abaixou um pouco mais, num tom quase sussurrado. Eu queria pedir desculpas. Sinceramente, eu sei que isso que aconteceu não faz sentido. E não está certo. Marcos sorriu com gentileza. Obrigado por dizer isso. Beverly bem, ela tem uma forma muito rígida de lidar com certas situações. E ela acredita que prevenir é melhor do que remediar, como disse. Mas eu vi vocês. Eu vi que estava tudo certo. Os assentos estavam no sistema. Marcos respirou fundo, com calma. Anne, você conhece o protocolo da companhia. Quando um passageiro sofre um erro como esse, ela hesitou. Em teoria, sim, mas na prática, raramente alguém questiona. A maioria prefere evitar o confronto. Eu entendo. Não estou buscando confronto, disse ele. Estou buscando responsabilidade. Ela assentiu, quase emocionada. Posso fazer algo? Já fez. Falar com honestidade quando ninguém mais teve coragem já é algo grande. Anne sorriu, envergonhada. Obrigada por entender. Marcos voltou a olhar pela janela. A aeronave começava a taxiar rumo à pista de decolagem. Seu rosto estava sereno, mas seus pensamentos ferviam. Ali, naquela cadeira apertada, ele começava a desenhar a virada que viria. Não pelo orgulho ferido, não pelo status, mas pela filha, pela dignidade, pela verdade. Na cabine de comando, Beverly repassava os relatórios de embarque, satisfeita por ter resolvido o problema. Mal sabia ela que tinha iniciado algo muito maior do que poderia imaginar. E Marcos já tinha decidido. A justiça viria. Só estava esperando o momento certo. O avião já havia decolado, cortando o céu limpo com suavidade. Os passageiros acomodavam-se, ajustavam travesseiros, liam revistas ou apenas fechavam os olhos. Mas para Marcos e sua família, o voo estava longe de ser tranquilo. Na classe econômica, o desconforto era evidente. Não pelas poltronas mais apertadas ou pela ausência de champanhe. Era pela sensação de ter sido desrespeitado diante de dezenas de pessoas e não haver ninguém que fizesse nada. Camille tentava se manter serena. A cada olhar curioso de outros passageiros, ela apenas sorria e desviava o rosto. Já Marcos mantinha os olhos fixos à frente, corpo ereto, postura firme. Ele não reclamava, mas o silêncio dele dizia tudo. Lá na frente, Beverly voltava, a passar pela primeira classe como se nada tivesse acontecido. Com passos firmes e um tablet nas mãos, ela repassava os nomes dos passageiros como se buscasse algo para justificar o que tinha feito. Estranho, murmurou para si mesma. Por que alguém como ele estaria na lista? Um outro comissário, Thomas, mais experiente, se aproximou. Aconteceu alguma coisa, Beverly? Notei uma movimentação diferente mais cedo. Ela baixou a voz, mas o tom era firme. Tivemos que transferir um trio de passageiros para a econômica.
estavam na primeira classe, mas havia inconsistência no sistema. Inconsistência? Eles apresentaram bilhetes válidos? Ela hesitou. Sim, mas algo não batia. Os nomes estavam certos, mas não combinavam com o padrão de passageiros frequentes que normalmente temos nessa cabine. E havia uma duplicidade nos registros. Então, tomei a decisão de realocar até que fosse resolvido. Thomas franziu a testa. Certo, mas você comunicou isso à central? Ainda não. Resolvi tomar a frente. Melhor prevenir problemas a bordo do que lidar com uma situação fora de controle em pleno voo. Eles estavam causando algum tipo de problema? Não, mas algo não me pareceu certo. Prefiro confiar no meu instinto. Thomas respirou fundo. Conhecia Beverly há tempo suficiente para saber que quando ela tomava uma decisão assim, era quase impossível fazê-la voltar atrás. Enquanto isso, na fileira 21, Alana cochilava com a cabeça apoiada no ombro da mãe. Marcus, entanto, estava desperto e alerta. Ele notou quando Beverly passou 2 vezes pelo corredor, observando-os, sem sequer disfarçar. Uma das vezes, ela se deteve ao lado da poltrona. Sr. Williams, disse ela sem cerimônia. Mais uma. Vez, peço desculpas pelo transtorno, mas preciso reforçar que nossa equipe está investigando a duplicidade de sua reserva. Assim que confirmarmos o erro, faremos contato. Marcus a olhou por um instante. Depois, respondeu com um tom firme e educado. Agradeço pela preocupação, mas meu recibo, meus assentos e meu histórico de reserva estão comigo. Acredito que não há o que investigar. Ela cruzou os braços. Ainda assim, senhor, estou apenas cumprindo protocolos de segurança. Segurança? Perguntou Camille, agora mais tensa. Qual exatamente é a ameaça que representamos? Beverly não respondeu de imediato. O silêncio dela foi mais revelador do que qualquer explicação. Senhora, estou apenas seguindo procedimentos padrões da companhia. E quais são esses procedimentos? Retirar passageiros da primeira classe mesmo com os bilhetes corretos, humilhá-los na frente dos outros sem dar a mínima chance de explicação? Marcus agora falava com um tom um pouco mais grave. Não gritava, mas deixava claro que não aceitaria mais desculpas genéricas. O comissário Thomas, ao notar o clima, se aproximou. Está tudo certo por aqui? Perguntou, tentando aliviar. Marcus se virou para ele. Está quase. Só falta uma coisa. Respeito. Thomas engoliu seco. Olhou para Beverly com certo incômodo. Sr. Williams, posso conversar com o senhor depois do pouso? Marcus assentiu. Claro, mas faça isso em uma sala reservada. Vamos conversar com todos os envolvidos. Beverly abriu a boca para rebater, mas Thomas a interrompeu. Beverly, por favor, venha comigo, agora. Ela lançou um olhar de irritação, mas seguiu o colega até a parte frontal do avião. No caminho, lançou um último olhar em direção a Marcus, um olhar que misturava frustração e surpresa. Talvez, pela primeira vez, ela tenha começado a sentir que havia algo ali que não estava sob seu controle. O restante do voo seguiu com uma tensão silenciosa. Passageiros cochichavam, olhavam para trás de vez em quando. Era impossível ignorar que algo fora do comum havia acontecido. E embora ninguém soubesse exatamente o que estava em jogo, todos podiam sentir o desconforto pairando no ar. Camille sussurrou. Você vai contar? Quando for a hora certa, respondeu Marcus, sem tirar os olhos da tela do encosto. Ele sabia que precisava manter a postura. Não era só sobre ele, era sobre mostrar para a filha, mesmo que dormindo, como se lida com situações assim. E também sobre mostrar para a companhia aérea que certas decisões têm consequências. O avião voava a quase 11.000 metros de altitude, mas o que se passava ali dentro parecia mais pesado do que o ar. A cabine da classe econômica já estava em silêncio, com a maioria dos passageiros cochilando ou entretidos nas telas individuais. Mas o silêncio que envolvia a família Williams era outro. Era denso, carregado,
quase palpável. Camille passava os dedos pelos cabelos da filha, tentando manter um semblante tranquilo. Mas por dentro, ela lutava contra uma mistura de indignação, vergonha e impotência. Marcos permanecia calado, mas seus olhos estavam atentos e sua expressão inabalável. Ele não havia dito nada desde a última abordagem da comissária Beverly. Nem precisava. O estrago já estava feito. E o que mais doía era o silêncio ao redor. Ninguém disse uma palavra em defesa deles. Nenhum dos passageiros que assistiram à cena se levantou para questionar. Nenhum, isso não está certo. Nenhum, posso ajudar. Todos preferiram o caminho mais confortável, fingir que nada tinham visto. Mas viram. Viram sim. O homem no assento ao lado fingia ler um jornal eletrônico. A senhora na poltrona da frente havia lançado olhares rápidos e preocupado no início, mas logo voltou a mexer na tela do encosto. Um adolescente com fones de ouvido enormes chegou a tirar os fones por curiosidade durante a confusão, mas os recolocou ao perceber o que estava acontecendo e se calou. Era esse o pior tipo de injustiça, aquela silenciosa, aquela que não vem com gritos ou ofensas explícitas, mas com olhares e ausência de atitude. Camille respirou fundo, como quem engole a revolta para não deixar escapar pelas palavras. Olhou para Marcos. Isso ainda te surpreende? Perguntou num tom baixo. Ele demorou para responder. Não, mas ainda me machuca. Eu queria gritar, Marcos. Queria levantar da cadeira e dizer para aquela mulher que ela errou, que ela não tem o direito de nos tratar assim, que a gente merece respeito. Ele segurou a mão dela. Você fez a coisa certa. Gritar nesse momento só reforçaria o que ela quer pensar sobre nós. Nossa postura é a nossa resposta. Camille olhou para a filha, que dormia profundamente. A inocência de Alana parecia uma bolha frágil, protegendo-a por pouco do mundo real. Ela não vai entender agora, mas um dia vai lembrar disso, não vai? Vai, e vai. Lembrar do jeito certo. Lá na frente, Thomas, o comissário veterano, chamava Beverly discretamente. Entraram juntos na área de serviço, longe dos olhos dos passageiros. O tom era baixo, mas firme. Beverly, você precisa me explicar melhor essa história. Já expliquei. Eles estavam em assentos que não batiam com a lista da companhia. Pode ter sido erro do sistema, mas a forma como entraram, como se nada estivesse errado, me fez desconfiar. Ou talvez porque nada estivesse errado. Thomas, você quer dizer que eu cometi um engano? Está duvidando da minha experiência? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você tomou uma atitude muito séria, baseada apenas em impressão. E se você estiver errada? Eles foram compreensivos. Não houve escândalo, apenas uma transferência temporária. Thomas suspirou. E se ele não for quem você pensa? Beverly arqueou uma sobrancelha. Como assim? Eu observei a postura dele, a forma como ele fala. Ele não é qualquer um. E mesmo que fosse, isso não justifica nada do que aconteceu. A gente não pode agir assim com ninguém. Ela desviou o olhar. Talvez tenha sido um erro de julgamento, mas já aconteceu. Agora é tarde. Não, Beverly. Agora é cedo, porque ele ainda não reagiu, mas vai reagir. Enquanto isso, de volta à poltrona 21C, Marcos finalmente pegava seu celular, destravou, abriu um aplicativo com proteção facial. Dentro dele, uma pasta com documentos oficiais, contatos e registros, de protocolos de segurança. Não era hora de agir ainda, mas ele já se preparava. Camille olhava para ele em silêncio, como quem esperava algo, mas sem pressionar. O que você vai fazer? O que precisa ser feito? Sem alarde, mas com resultado. Ela assentiu, confiava nele, sabia do que ele era capaz. Não apenas por seu cargo, mas por seu caráter. Marcos sempre foi firme, mas justo, e agora ele estava mais silencioso do que nunca. O que significava que estava observando, refletindo e aguardando o momento certo. O tempo passou. O voo já se aproximava do fim. Os avisos de descida foram acionados.
O comandante Peterson fez os anúncios protocolares com voz monótona. Nenhuma menção ao ocorrido. Beverly circulava pela primeira classe, conferindo cintos, ajustando bagagens. Seu rosto era inexpressivo, mas por dentro, talvez, uma dúvida começasse a crescer. E então, o pouso. As rodas tocaram o chão do aeroporto de Washington, D.C. com suavidade. A aeronave desacelerou. Os passageiros despertaram, se alongaram, pegaram seus pertences. A família Williams não se apressou. Marcos, com calma, olhou para a esposa e a filha. Vamos esperar todos saírem. Assim evitamos mais olhares do que o necessário. Camille assentiu. Quando os últimos passageiros desceram, Marcos se levantou, alcançou sua mala de mão com precisão, entregou-a de Camille e segurou a Lana pela mão. Mas antes de sair da poltrona, tocou o ombro de Annie, a jovem comissária que havia se mostrado gentil. Obrigado por sua educação durante o voo. Sua postura foi notada. Ela ficou sem palavras. Apenas sorriu, visivelmente emocionada. Eu só fiz o que achei certo. E isso te diferencia de muitos aqui, completou Marcos, antes de seguir pelo corredor. Ao passar por Beverly, Marcos parou. Ela tentou manter a compostura. Senhor Williams, espero que tenha uma boa estadia. Ele a olhou nos olhos. Por um instante, ela pareceu encolher. Obrigado, comissária. Teremos uma boa estadia, sim. Mas antes, preciso de alguns minutos com o comandante e com a chefia da companhia aérea. Gostaria que a senhora estivesse presente também. O tom era firme, cordial, mas inegavelmente sério. Ela não respondeu. Apenas assentiu, com um nervosismo discreto. Marcos então seguiu até a porta do avião. A brisa do terminal tocou seu rosto. E ele sabia, agora era hora de agir. O saguão do aeroporto estava mais tranquilo do que o esperado. Pousos simultâneos haviam sido espaçados e poucos passageiros circulavam pelo portão de desembarque da companhia aérea naquele horário. Marcos caminhava com passos seguros, sem pressa. Cada passo que dava parecia pesar mais do que o anterior, não por cansaço, mas por convicção. Ao lado dele, Camille puxava discretamente a filha, que já começava a reclamar de sono. Falta muito, papai? Perguntou a Lana, esfregando os olhos. Não, meu amor. Logo a gente vai pro hotel. Mas antes do descanso, algo precisava ser resolvido. Enquanto caminhavam, Marcos tirou um pequeno cartão de seu bolso interno. Preto, sem brilho, apenas com as letras DOJET, Department of Justice, discretamente marcadas no canto. Entregou para Camille. Guarde com você. Eu só preciso mostrar isso quando a pessoa certa estiver presente. Ela assentiu, guardando o cartão na bolsa. Já havia feito isso antes. Sabia que quando Marcos agia com aquela frieza meticulosa, significava que a situação exigia precisão e não emoção. Mais à frente, Annie, a comissária mais jovem, os esperava discretamente ao lado de um agente de atendimento da companhia. Ela estava visivelmente desconfortável, como quem havia se voluntariado para estar ali, mas sem saber exatamente como agir. Senhor Williams, chamou. O atendente, ao vê-lo se aproximar. Por favor, nos acompanhe até a sala de reuniões executivas. O comandante Peterson e a chefe de equipe já estão a caminho. Marcos assentiu, com um leve aceno. Agradeço a atenção. Tenho certeza de que teremos uma conversa bastante objetiva. Entraram por uma porta lateral. O ambiente da sala era sóbrio, com cadeiras de couro, uma mesa de vidro central e paredes decoradas com fotos de aviões da frota. O tipo de ambiente criado para resolver problemas sem chamar atenção. Poucos minutos depois, chegaram o comandante e Beverly. Ela parecia mais tensa agora. O olhar já não era seguro como no avião. Talvez pela dúvida ou pela presença de Marcos, que agora carregava uma postura quase institucional, ainda cordial, mas com um peso no ar que todos ali podiam sentir. Senhor Williams, começou o comandante. Antes de tudo,
Gostaria de pedir desculpas formais pela experiência que teve a bordo do nosso voo. Fomos informados de um problema com a reserva e, sinceramente, isso não deveria ter acontecido. Marcos o interrompeu educadamente. Eu entendo, comandante, mas não estou aqui por um pedido de desculpas. Estou aqui para garantir que o que aconteceu não se repita com mais ninguém. E para isso, precisamos esclarecer exatamente o que houve. Beverly respirou fundo. Senhor Williams, talvez eu tenha me precipitado, mas diante do que me pareceu uma inconsistência, tomei a decisão de agir de forma preventiva. Jamais quis causar constrangimento à sua família. Marcos a olhou por alguns segundos antes de responder. Entendo que julgamentos fazem parte da função de vocês, mas o problema é quando esses julgamentos são baseados em suposições. E mais grave ainda, quando essas suposições são reforçadas por estereótipos. O silêncio na sala era total. Ele se levantou, caminhou até sua mala de mão, abriu um pequeno compartimento interno e retirou uma carteira institucional. Com cuidado, colocou-a sobre a mesa. Ao abri-la, revelou um distintivo prateado com as iniciais FBI no centro. Abaixo, a identificação: Deputy Director, Federal Bureau of Investigation. O impacto foi imediato. Annie engasgou com o ar. O comandante arregalou os olhos. Beverly, por sua vez, empalideceu. Eu não esperava tratamento especial, mas também não esperava ser tratado como se estivesse em um lugar que não me pertence. A verdade é, vocês olharam para minha família e presumiram que não deveríamos estar ali. Isso não é sobre erro técnico. Isso é sobre percepção. Beverly tentou falar algo. Senhor Williams, eu juro que eu não sabia quem o senhor era. Exatamente. E esse é o ponto. Ele se sentou novamente. Se eu fosse qualquer outra pessoa, se eu não tivesse esse distintivo, minha esposa e minha filha teriam sido humilhadas do mesmo jeito, mas sem nenhuma chance de defesa. O comandante passou a mão no rosto desconcertado. Senhor, posso garantir que isso será levado à instância mais alta da empresa. Isso não representa o que defendemos. Marcos assentiu. Espero que sim. Porque desta vez vocês mexeram com alguém que pode fazer algo a respeito. Mas há milhares que passam por isso todos os dias. E não tem a quem recorrer. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de consciência. Ele se levantou, pegou seu distintivo e olhou nos olhos de Beverly. Não estou aqui para destruir sua carreira, mas estou aqui para lembrar que cada decisão tomada num uniforme carrega peso e consequências. Ela apenas baixou os olhos. Antes de sair da sala, Marcos se virou mais uma vez. Façam melhor. Da próxima vez, olhem os nomes, leiam os bilhetes e deixem os preconceitos do lado de fora do avião. O voo seguia em velocidade de cruzeiro sobre o leste dos Estados Unidos. Mas, mesmo em meio à calmaria das nuvens, Annie não conseguia relaxar. Sentia um peso no peito desde o momento em que viu a família Williams ser retirada da primeira classe. Havia algo errado, não apenas na atitude de Beverly, mas no modo como Marcos reagiu. Ou melhor, no modo como ele não reagiu. A maioria dos passageiros, ao passar por algo assim, teria gritado, exigido um supervisor, ameaçado chamar a polícia. Mas Marcos, ele apenas olhou, aceitou com serenidade, recolheu seus pertences e levou sua esposa e filha para a classe econômica sem uma única palavra mais alta. Essa calma não era comum. Era um tipo de frieza que Annie só tinha visto em pessoas acostumadas com autoridade ou com poder. Durante o serviço de bordo, ela decidiu observar de longe. Enquanto servia os passageiros, notou que Marcos não estava dormindo, nem assistindo nada na tela. Ele apenas digitava no celular de forma rápida e objetiva, alternando entre aplicativos e anotações. Em certo momento, ele destravou o aparelho com reconhecimento facial, o que não era incomum. Mas o que apareceu em seguida chamou a atenção. Um símbolo, discreto,
No canto da tela, um escudo prateado com uma águia. Não dava para ver direito, mas Annie conhecia aquele selo. Havia visto em documentários, séries policiais. Era o símbolo do Department of Justice. Ela fingiu ajustar uma bandeja próxima e olhou de novo. Marcos fechou a tela em seguida, como se tivesse notado que estava sendo observado, mas não demonstrou incômodo. Apenas cruzou as pernas e voltou a encarar a janela. Algo nela despertou. Curiosidade, talvez, ou desconfiança, não sobre ele, mas sobre o que havia acabado de acontecer. Durante sua pausa, Annie foi até o compartimento dos funcionários e encontrou Thomas, o comissário mais velho, tomando um café. Decidiu arriscar. Thomas, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você notou algo estranho naquele passageiro que foi realocado? O Sr. Williams? Thomas suspirou. Desde o início. E para falar a verdade, não gostei do jeito como tudo foi conduzido. Mas você conhece a Beverly. Quando ela acha que tem razão, ela atropela todo o resto, completou Annie. Exato. E o pior é que eu vi os bilhetes. Eles estavam certos. Tudo certo. Só que ela sentiu que havia algo errado. E aí você já viu. Annie hesitou, depois falou baixo. Eu acho que ele é alguém importante, alguém grande. Thomas arqueou a sobrancelha. Como assim? Ele mexeu no celular e viu um selo do Departamento de Justiça. Não era imagem, era aplicativo, era oficial. Thomas ficou em silêncio por alguns segundos. E isso explica o comportamento dele, o controle, a frieza, e o motivo pelo qual ele não gritou, não reclamou, porque ele não precisava fazer escândalo. Ele sabia que podia agir depois, da forma certa, completou Annie. Thomas ficou pensativo. Se for verdade, Beverly mexeu com a pessoa errada. Mas talvez com a pessoa certa para ensinar uma lição que a gente precisava aprender, disse Annie com um brilho de reflexão no olhar. Enquanto isso, na fileira 21, Marcos abria seu notebook. A tela, protegida por senha criptografada, revelou uma interface institucional com documentos e relatórios. Ele conectou-se via VPN, acessando pastas restritas, e iniciou um rascunho de relatório com a descrição do incidente. Camille o observava de lado. Vai fazer agora? Não o relatório oficial, mas preciso registrar enquanto está fresco. Depois envio pela via correta, de forma silenciosa. Profissional. Ela assentiu. Acho que você está fazendo o certo. Não estou fazendo por mim, estou fazendo por ela, disse ele, olhando para Alana, que dormia novamente. Ela não vai esquecer o que viveu hoje. Não, mas também não vai esquecer como reagimos a isso. Camille apertou a mão dele. Ali, no silêncio daquela fileira apertada, eles não pareciam mais apenas passageiros. Eram testemunhas de uma verdade incômoda que pairava sobre o mundo. O julgamento silencioso, o preconceito velado, a facilidade com que alguém pode ser colocado em seu lugar, mesmo quando está certo. Mas agora, o vento começava a soprar a favor deles. Lá na frente, Beverly repassava o relatório pré-pouso, ainda confiante de que havia feito a coisa certa. Mas havia algo em sua postura que começava a mudar. Talvez a ausência de resistência do passageiro, talvez os cochichos da equipe, talvez o olhar atravessado de Thomas e o comportamento contido de Annie. Ou talvez fosse apenas um pressentimento. Marcos sabia o que estava fazendo. Estava plantando com paciência o cenário perfeito para agir no momento certo. E esse momento estava chegando. O avião começou a sua descida final. Do lado de fora, as nuvens se dissipavam e o solo da capital americana já se tornava visível. Era o início da aproximação para o pouso em Washington, D.C. Dentro da cabine, o ambiente estava calmo. Os passageiros se preparavam para o desembarque, guardando fones de ouvido, fechando bandejas, puxando cobertores para o lado. Mas Marcos aguardava. Com os olhos fixos no aviso de afivele os cintos, ele já havia decidido cada palavra que diria, cada movimento que faria, cada reação que deixaria acontecer.
Camille se virou para ele e perguntou baixinho: vai fazer isso agora? Sim. Não vou esperar que outro dia, igual a esse, aconteça com alguém que não tenha como se defender. Alana dormia. Seria melhor assim. A inocência dela, por enquanto, não precisaria encarar o que vinha a seguir. Marcos se levantou com calma, pouco antes da aeronave tocar o solo. A aeromoça mais próxima, Annie, imediatamente se aproximou preocupada. Senhor Williams, estamos em processo de pouso. Precisa sentar e afivelar o cinto, por favor. Ele sorriu, respeitoso. Eu sei, Annie, mas preciso que, assim que aterrissarmos e a porta for aberta, você me permita falar com o comandante. Diga que é uma questão institucional. Ela hesitou, assustada. Institucional? Ele vai entender quando ouvir meu nome completo. Diga a ele Marcus Elijah Williams, Departamento de Justiça, e que é do interesse da companhia atender esse pedido com descrição. Annie arregalou os olhos. Aquela confirmação sussurrada veio como um choque. Ela apenas assentiu. Sim, senhor. Eu vou avisá-lo imediatamente. Marcos voltou ao assento com tranquilidade. E alguns minutos depois, o avião pousava com suavidade na pista do Aeroporto Internacional de Washington Dulles. Os passageiros bateram palmas discretas, como era comum. Mas ele, Camille e Annie sabiam que algo muito mais significativo estava prestes a acontecer. Assim que a aeronave estacionou no portão de desembarque, Annie foi até o cockpit. O comandante Peterson já se preparava para sair, mas parou quando ela sussurrou algo em seu ouvido. Seu rosto mudou imediatamente. Ele tirou o fone de ouvido, ajeitou a gola do uniforme e assentiu. Traga-o até a sala de desembarque prioritário. Chame a chefe de equipe e mantenha isso discreto. Marcos, então, foi convidado com educação para aguardar o desembarque final em uma área reservada. Camille o acompanhou, com Alana ainda sonolenta no colo. Annie fez questão de conduzi-los pessoalmente, com um novo respeito nos gestos, como quem entende que está diante de algo maior do que imaginava. Beverly os viu passar, e por um instante seu corpo enrijeceu. O rosto congelou. Havia algo na postura de Marcos que agora era diferente, mais altiva, mais oficial. Ela tentou manter o semblante indiferente, mas o suor frio que escorria por sua nuca a denunciava. Minutos depois, na sala reservada da companhia aérea dentro do aeroporto, o clima era totalmente outro. Ali, Marcos aguardava em pé, ao lado de sua família. Não havia ira em seus olhos. Havia presença, autoridade natural, do tipo que não grita, apenas se impõe. O comandante entrou acompanhado de Beverly, que já não falava nada. Também estavam presentes 2 representantes da administração do aeroporto e um gerente regional da companhia aérea. Marcos abriu sua carteira funcional e mostrou seu crachá com firmeza e serenidade. Marcus Elijah Williams, diretor assistente do FBI. Estou em missão institucional e, mesmo que não estivesse, minha identidade como cidadão já bastaria para exigir uma explicação formal pelo ocorrido. Todos se entreolharam. O gerente ficou pálido. Beverly perdeu a cor. Ninguém dizia nada. Eu fui retirado da primeira classe com minha esposa e minha filha, mesmo com os bilhetes válidos, por precaução. Nenhum erro de sistema foi comprovado. Nenhum protocolo real foi seguido. Foi uma decisão unilateral, baseada apenas em impressões. O comandante tentou intervir. Senhor Williams, em nome da empresa, peço desculpas. Comandante, o senhor sabia que minha filha dormiu com medo depois de perguntar se estávamos sendo expulsos do avião? Interrompeu Marcos com firmeza, mas sem elevar a voz. O comandante abaixou os olhos. Marcos continuou. Eu não estou aqui por privilégio. Estou aqui para expor um comportamento. Porque se fosse qualquer outra pessoa, alguém sem esse distintivo, essa humilhação teria passado despercebida, como acontece todos os dias. Ele se virou para Beverly. Senhora Holland,
A senhora tem algo a dizer? Beverly tentou falar, mas só conseguiu balbuciar. Eu não sabia. Eu só segui o que achei correto naquele momento. E se esse achar fosse feito com todos, indistintamente, talvez a senhora estivesse certa. Mas o problema é quando ele é seletivo. Um silêncio profundo se instalou. Marcus recolheu o crachá, pegou a mão de Camille e voltou à sua posição calma. Eu não quero que ninguém seja demitido hoje. Não estou pedindo cabeças. Estou pedindo responsabilidade, treinamento, revisão de conduta e, principalmente, humanidade. A frase bateu como uma sentença. Se eu, como diretor adjunto do FBI, sou tratado dessa forma, imagine quantos cidadãos comuns estão sendo calados todos os dias. Ele agradeceu a presença de todos, entregou um documento assinado com a descrição do ocorrido e uma solicitação formal de retratação da companhia aérea e se retirou com sua família. No caminho até o hotel, Camille segurava a filha nos braços. Marcus dirigia em silêncio, até que ela o olhou e disse: Você não gritou, não revidou, não humilhou, mas fez justiça. Ele apenas respondeu: A autoridade que vale mesmo é a que constrói respeito sem destruir ninguém. A notícia se espalhou silenciosamente pelos corredores da sede regional da companhia aérea como um incêndio sem fumaça. A comissária Beverly Holland havia protagonizado um incidente delicado, mas o que ninguém esperava era quem ela havia, de forma sutil, humilhado diante de dezenas de passageiros, o diretor assistente do FBI. Dentro da sala de reunião, o ambiente estava carregado de uma tensão abafada. Marcus havia acabado de se apresentar formalmente, exibido sua identidade funcional e registrado o ocorrido de forma oficial. Mas agora, o que seguia era ainda mais importante do que a apresentação do distintivo, o peso das palavras. A gerente regional da companhia, uma mulher chamada Donna McNeil, havia sido chamada às pressas. Ela chegou ligeiramente ofegante, com a expressão visivelmente preocupada. Entrou na sala e cumprimentou a todos com um aceno, breve, direcionando o olhar a Marcus. Sr. Williams, recebi o relatório inicial. Já estou ciente do ocorrido e, sinceramente, estou consternada. Peço, em nome da empresa, as mais sinceras desculpas. Marcus não respondeu de imediato. Apenas fitou Beverly, que ainda estava sentada, pálida, com as mãos trêmulas no colo. O pedido de desculpas é um começo, disse ele, enfim, com calma. Mas o que importa mesmo é o que vocês vão fazer depois. Donna assentiu. Eu entendo. Já solicitei que a tripulação envolvida seja ouvida individualmente e uma apuração formal será conduzida. Independentemente de sua posição, Sr. Williams, o que ocorreu foi errado. É uma falha grave de procedimento e de julgamento. Marcus cruzou os braços. Sua presença preenchia a sala. Não precisava levantar a voz. Seu silêncio já dizia muito mais do que qualquer acusação. Quando entrei naquele avião, fui tratado como alguém deslocado, alguém fora do padrão esperado para a primeira classe. E eu estava com minha esposa, com minha filha. Ele fez uma breve pausa. Nenhum pai deveria passar por isso. Nenhuma criança deveria sair de um voo perguntando se foi expulsa. Donna engoliu seco. O comandante Peterson mantinha o olhar baixo. Annie, a jovem comissária, estava presente também, a pedido de Marcus. Ela não fora cúmplice da humilhação. Pelo contrário, e ele queria que a liderança da companhia soubesse disso. Há pessoas aqui que merecem reconhecimento por terem mantido o bom senso, disse ele, olhando para Annie. E há outras que precisam de um treinamento urgente sobre o que significa julgar um passageiro sem conhecer sua história. Beverly, que até então permanecia calada, finalmente falou. Voz fraca, mas firme. Sr. Williams, eu errei, eu admito, e não quero justificar. Só quero que saiba que eu realmente achei que estava protegendo o ambiente, que estava sendo prudente. Ele a encarou. Não havia raiva. Mas também não havia simpatia.
A prudência sem empatia é apenas rigidez, e a rigidez sem reflexão se transforma em arrogância. Ela baixou os olhos. Sei que vou enfrentar as consequências. Só espero poder aprender com isso. Marcos assentiu, seco. Aprender, Beverly. É o mínimo. O ideal seria garantir que ninguém mais precise passar por algo assim para que o aprendizado aconteça. Donna se aproximou e entregou um documento formal. Senhor Williams, esta é uma declaração oficial de retratação da companhia, acompanhada de um pedido público de desculpas que será emitido para registro interno, com cópia enviada à sua assessoria. Marcos pegou o envelope sem emoção. Agradeço, mas não quero exposição. Não busco fama com isso. Quero compromisso. Terá, garantiu Donna. Ele se levantou, pegou a mala, olhou para todos e disse: Não estou aqui como diretor do FBI. Estou aqui como pai, como marido, como cidadão que pagou uma passagem e foi tratado como impostor. Só estou aqui porque muitos que passam por isso não têm como reclamar. Eu tenho. Então fiz valer por eles também. Antes de sair, estendeu a mão a Anne. Continue sendo a exceção, até que isso se torne a regra. Ela apertou sua mão, emocionada. Obrigada, Sr. Williams, e desculpe por tudo. Marcos apenas sorriu com leveza. Não foi você quem falhou, mas você teve coragem de não se omitir. Isso faz toda a diferença. Ao deixar a sala, o corredor parecia mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente algo havia sido confrontado com verdade e firmeza. Lá fora, Camille esperava com Alana no colo. Marcos caminhou até elas, abraçou a filha e beijou a testa da esposa. Está tudo certo agora, disse com um tom de paz na voz. Camille sorriu. E como sempre, você fez do jeito certo. Ele deu de ombros. Fazer do jeito certo, às vezes, é o único jeito de fazer justiça de verdade. Na manhã seguinte, o escritório regional da companhia aérea em Washington estava em silêncio incomum. Os corredores antes barulhentos, com o vai e vem de funcionários da aviação, estavam mais calmos, como se a empresa respirasse fundo diante da responsabilidade que agora carregava. A direção havia se reunido cedo. O nome de Marcus Elijah Williams ecoava pelas salas internas como um lembrete. Desta vez, não era um caso simples de desentendimento de cabine. Era um alerta, um espelho. No centro de tudo, a comissária Beverly Holland. Ela havia sido oficialmente afastada de suas funções naquela manhã. A decisão fora tomada poucas horas depois do encontro com Marcus. Não como punição impulsiva, mas como resposta institucional à gravidade do ocorrido. Procedimento padrão para a apuração interna, disseram a ela. Mas o olhar nos rostos dos gestores revelava que a situação era mais séria. Beverly recebeu o comunicado sem lágrimas, mas sua expressão estava diferente. Não havia revolta, havia algo entre o choque e a aceitação. Ela sentou-se numa sala separada, com seu uniforme dobrado no colo. Pela primeira vez em anos, não estava se preparando para um voo. Estava esperando ser ouvida. Um supervisor entrou com uma planilha e um gravador. Beverly, antes de começarmos, você tem algo a declarar espontaneamente? Ela respirou fundo. Eu errei. Fiz um julgamento precipitado. Me apoiei no instinto e ignorei os sinais claros de que aquela família não tinha feito nada errado. Sei que isso não tem conserto fácil, mas estou disposta a enfrentar as consequências. Você entende o que causou? Entendo. E entendo que se não fosse quem ele é, talvez ninguém estivesse aqui hoje. Isso me dói. O supervisor fez anotações. Enquanto isso, no hotel onde a família Williams estava hospedada, Marcos se preparava para um novo dia de trabalho. Havia reuniões no Departamento de Justiça, compromissos oficiais, mas tudo parecia pequeno comparado ao que vivera nas últimas 24 horas. Camille preparava o café enquanto Alana coloria um caderno na mesa. Está pronto? Perguntou ela.
Pronto, respondeu ele, colocando o paletó. Mas hoje vamos fazer algo antes do escritório. O quê? Passar no escritório da companhia. Deixar uma carta. Não para eles, para ela. Camille o olhou surpresa. Você quer deixar uma carta para Beverly? Sim. Por quê? Marcos caminhou até a mesa, sentou-se e começou a escrever. Prezada Beverly, não escrevo para humilhá-la. Escrevo porque acredito que há momentos na vida que nos quebram para que possamos nos reconstruir melhores. Ontem, sua decisão não afetou apenas um homem com uma credencial. Atingiu uma família, uma criança e um sistema inteiro que precisa mudar. Mas hoje você tem uma escolha. Pode se defender com desculpas, ou pode se levantar com consciência. Torço para que escolha o segundo caminho. Com respeito, Marcus E. Williams. Camille leu a carta em silêncio. Depois olhou para o marido com ternura. Você ainda acredita nas pessoas, não é? Não em todas, mas acredito que alguns aprendem quando são confrontados com verdade, respondeu ele. 2 horas depois, a carta estava nas mãos do RH da companhia. E minutos depois, nas mãos de Beverly. Ela leu em silêncio. Lágrimas discretas surgiram. Não de autopiedade, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém havia dito tudo o que ela precisava ouvir. Sem ódio, sem revanche. Com verdade. Nos bastidores da empresa, a alta diretoria já havia decidido, após a conclusão da apuração interna, um programa de reciclagem de treinamento sobre viés inconsciente seria implementado para todos os funcionários de atendimento, a bordo e em solo. O incidente se tornaria um case interno de aprendizado, sem exposição pública, por desejo de Marcos, mas com consequências reais. Thomas, o comissário veterano, recebeu um memorando de agradecimento por sua postura equilibrada. Anne, a jovem comissária, foi convidada para participar do novo comitê de conduta ética da companhia. Não houve manchete nos jornais, nenhuma rede social viralizou o caso, mas naquele ambiente silencioso e formal, algo havia mudado. E a semente que Marcos plantou, com postura, inteligência e firmeza, começava a crescer. Camille, ao saber das atualizações, apenas disse: a justiça foi feita. E Marcos respondeu: sim, e o melhor de tudo, sem precisar machucar ninguém para isso. O sol já começava a baixar sobre os prédios imponentes de Washington, D.C. A cidade seguia seu ritmo burocrático e intenso, mas na varanda de um pequeno café perto do Lincoln Memorial, Marcos, Camille e Alana aproveitavam um raro momento de tranquilidade. Alana comia um muffin de chocolate, distraída, com os patos no lago. Camille segurava uma xícara de chá quente entre as mãos, e Marcos observava a paisagem urbana com serenidade. Aquele não era só mais um dia. Era o dia seguinte a uma transformação silenciosa, porém profunda. Camille se virou para o marido. Pensando no que aconteceu? Não, ele respondeu com um leve sorriso. Pensando no que não aconteceu. Como assim? Pensei em quantas vezes na vida a gente é empurrado para reagir com raiva, a levantar a voz, a provar quem somos. E ontem eu tive todos os motivos para isso, mas escolhi outro caminho. Ela sorriu. E fez a diferença. Marcos respirou fundo. A autoridade real não está no crachá. Está na postura, no modo como você reage ao que fazem com você. É fácil impor respeito com poder. Difícil é fazer isso com dignidade. Camille o olhou com admiração silenciosa. Não pelo cargo, mas pela alma daquele homem que havia decidido lutar com inteligência e não com impulso. Alana vai crescer vendo isso, Marcos. Vai lembrar daquele dia. Vai saber que o pai dela não precisou gritar para ser respeitado. E vai saber que não se muda. O mundo quebrando tudo se muda, quebrando o silêncio. Nesse momento, Anne, a jovem comissária, passou pela calçada, saindo de uma reunião nas proximidades. Ela os reconheceu de longe e parou, tímida, como quem não sabia se devia interromper.
Marcos percebeu e fez sinal para que ela se aproximasse. Está tudo bem agora? Perguntou ela, sorrindo. Está, sim, respondeu Camille. Só queria agradecer de novo. Depois daquele dia, eu comecei a olhar tudo diferente. A perceber o que antes eu ignorava. E recebi um convite para participar de um novo programa interno. Tudo isso porque você falou, porque você agiu. Marcos olhou para ela com gentileza. Não é só o que a gente faz. Quando tem poder que importa, Anne, é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Ela sorriu emocionada. Eu aprendi isso. Obrigada. Anne se despediu e seguiu seu caminho. Camille virou-se para Marcos com os olhos marejados. Você plantou algo maior do que imagina. Talvez, respondeu ele, mas o importante é que agora alguém vai colher isso no lugar certo. O céu sobre DC começava a ganhar tons dourados. O dia se encerrava, mas a lição ficava. Algumas horas depois, já no quarto do hotel, Marcos terminou de arrumar a mala para o retorno. Colocou o blazer, ajeitou a gravata, conferiu os documentos e parou por um segundo diante do espelho. Olhou para o próprio reflexo, sem vaidade. Apenas reconhecendo o homem que estava ali. Um homem que escolheu a justiça sem precisar da vingança, que usou sua voz sem precisar gritar, que enfrentou o preconceito sem devolver com ódio, que ensinou sem punir, porque o que o mundo precisa, mais do que força, é consciência, e quando você age com verdade, postura e coragem, você não precisa dizer quem é. O mundo reconhece. E você, o que teria feito no lugar de Marcos? Já passou por alguma situação parecida, em que teve que manter a calma mesmo diante de uma grande injustiça? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E se essa história tocou você, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que emocionam, inspiram e mostram que sim, a justiça ainda pode ser feita com dignidade. Até a próxima.